Olá, chica! Bem-vinda a mais um vídeo aqui do curso Como Aprender Espanhol com Livros. Nesse segundo vídeo de estratégia, eu vou explicar uma estratégia que eu gosto bastante de usar na hora de ler um livro, principalmente se eu tô assim com pouco tempo para ler o livro, principalmente também para aquelas pessoas que estão começando esse hábito da leitura em outro idioma agora, que é fazer um calendário de leitura. O que é que eu quero dizer com isso? Sempre que eu for ler um livro, eu preciso entender a estrutura dele para que eu possa planejar minha leitura dentro da minha rotina. Ou seja, a leitura do livro tem que se encaixar na minha realidade, tanto em relação ao tempo que eu tenho disponível para ler esse livro, quanto em relação ao nível que eu tenho nesse idioma, no caso do espanhol. Também, se eu sou completamente iniciante na leitura em outro idioma. Fez sentido? Espero que sim. Então, se eu pego um livro e eu vejo que ele tem, por exemplo, aqui ó, tem 40 páginas, 40 capítulos, desculpa. Em média, como é um livro bem curtinho, eu mostrei esse mesmo livro na aula passada, tá? Ele tem em média assim, de 3 a 4 páginas por capítulo. Um capítulo ou outro que deve ter tido tipo 8 páginas e tudo mais. Eu não tenho um momento de leitura de tipo 1 hora por dia, tá? Tem dias que eu só tenho 20 minutos, tem dias que eu consigo ter 1 hora, tem dias que eu consigo ler uma tarde inteira. Por exemplo, eu gosto de pegar um livro que eu já tô lendo há um tempão e tentar ler tudo num dia só, pra acabar. Foi o que eu fiz, inclusive, com esse livro. Então, primeiro você vai pegando o ritmo da sua leitura. Você analisa, ele tem 40 capítulos. Deixa eu ver quantos capítulos eu consigo ler dentro de 20 minutos. Um exercício importante. E aí, ó, no primeiro dia eu consegui ler 3 capítulos, tá? Tá dando pra ver? Eu li 3 capítulos. Olha, eu li o livro em fevereiro. Eu tinha dito que eu tinha lido em março. Enfim. Eu li 3 capítulos no primeiro dia de leitura desse livro. E aí eu fiz, ok, vou tentar manter essa média de 3 capítulos por dia. Aí no dia 12 do 2 eu li 3 capítulos, dia 13 do 2 eu li 3, 14 do 2 eu só li 2 capítulos, aí no dia 15 eu não li nada, dia 16 eu li 2 capítulos, dia 19 eu li 2 capítulos, aí dia 20 eu não li nada, dia 21 eu li 2 capítulos. Fiquei dia 22, 23, 24, 25, 26, que foi o meu aniversário, sem ler nada. Aí dia 27 eu li 1 capítulo, dia 28 eu li 4 capítulos, dia 29 eu li 2, dia 1º de março eu li 3, dia 2 de março eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, realmente, né, eu parei pra ler tudo, pra terminar esse livro quando eu cheguei no capítulo 25. Aí do 25 ao 40 eu li tudo num dia só. E aí no final eu coloquei 11 dias de leitura. Por que 11 dias? Porque cada dia que eu li um capítulo conta como um dia de leitura, né? Os outros dias que eu não li nada não contam como um dia de leitura. Eu demorei 11 dias pra ler esse livro, lendo em média 3 capítulos por dia, 2, 3. E aí no último dia assim peguei tudo pra ler o máximo possível. Eu costumo fazer isso realmente. É um livro que deu pra encaixar na minha rotina, lendo 20 minutinhos por dia. E eu ia mudando, como vocês podem ver. Um dia eu lia mais, outro dia eu lia menos, tinha dia que eu não lia nada. Isso é ser constante. Isso é um ponto muito importante. Isso aqui é incrível. Se você faz um calendário desse jeito, de ir acompanhando quanto você lê, você pega a sua velocidade na leitura. Você consegue ver, eu consegui ler um livro em 11 dias. Caramba, isso é muito bom. Um livro em 11 dias, em outro idioma, é maravilhoso. Mas se você demorar 30 dias, 60 dias, também não tem problema algum. Tudo vai depender da forma como você está lendo e com o seu objetivo. O meu objetivo era ler esse livro do início ao fim, marcar alguns conhecimentos importantes, refletir um pouco sobre o tema, aprender vocabulário novo, pegar materiais para trazer para minha aula de inglês. Eu consegui fazer isso encaixando dentro da minha rotina o máximo que eu conseguia. Então, se eu tinha 20 minutos para ler, eu li o máximo que eu podia nesses 20 minutos. Se eu separava 2, 3 horas no fim de semana para terminar, perfeito, eu via se dava para terminar do início ao fim, ok? Então, a ideia do calendário não é necessariamente você chegar antes de começar o livro e dizer vou ler 2 capítulos num dia, vou ler 3 capítulos num dia. Não, você separa um tempo na sua agenda que você acha que você consegue ler nesse tempo, tá? Geralmente é melhor logo no início do dia, mas tem gente que gosta de ler no almoço, no caminho pro trabalho, na volta do trabalho. Você que precisa fazer esse exercício de descobrir qual o melhor momento do dia pra você ler, tá? Pra mim, geralmente é no começo do dia. Se eu não consigo ler no começo do dia, é muito difícil que eu consiga voltar na leitura. Só se eu for pra cama, realmente, e aí conseguir ler um pouquinho antes de dormir. Você vai começar a separar o tempo que você tem pra ler. Por exemplo, 20 minutinhos de manhã. Você tenta na segunda e você vê quantos capítulos você consegue ler, ou quantas páginas. Porque eu usei esse livro de exemplo porque ele tem 40 capítulos e tem poucas páginas, né? Então acaba sendo bom pra seguir uma linha de raciocínio dentro de capítulos. Aqui,
Esse outro livro aqui, ele tem muitos capítulos, só que não tem uma média assim tão fixa quanto esse aqui, de 2 ou 3 ou 4 páginas. Tem capítulo aqui que tem 30 páginas, então eu não vou usar o mesmo raciocínio que eu usei nesse outro livro aqui para esse livro, porque são livros que têm estruturas diferentes, um propósito diferente, então eu vou pegar o que faz sentido pra mim, eu vou analisando, tá? Isso é você conseguir ser uma pessoa constante, é você entender quanto você consegue ler daquele livro específico que você está lendo, para que você consiga chegar até o final. E por que é tão importante fazer esse acompanhamento de calendário, de data e ter esse foco para terminar? Porque se a gente vai lendo e vai deixando, eu não tive tempo para ler, mas também não se planejou para encaixar a leitura na sua rotina, você nunca vai conseguir pegar o hábito da leitura, entende? Então tem que ser uma coisa que você se força um pouquinho, querendo ou não. Não é se forçar, eu acho que se forçar não é a palavra correta, mas você se esforça para ler o livro. Então você faz aquela questão de ler. Por exemplo, isso aqui que eu comprei tem sido muito lindo, ficou aqui de fundo e tudo mais, mas ele me motivou muito a terminar um livro, esse livro aqui, ó, Enamórate de ti. Eu deixei esse livro aberto o tempo inteiro, então todas as vezes que eu parava de ler aqui, eu deixava ele aberto aqui em cima da minha mesa. Então eu sempre ficava, caramba, meu Deus. Eu sempre ficava pensando, eu tenho que voltar e ler o livro, eu tenho que terminar de ler o livro, eu tenho que terminar de ler o livro. Sempre tava isso na minha cabeça. Então, qualquer momento que eu estava no celular fazendo nada, eu pensava, putz, eu poderia estar lendo meu livro. Você precisa sim de um esforcinho um pouco maior para conseguir terminar a leitura de um livro. Então essa questão de você fazer um calendário não é você pegar o livro no início da leitura e fazer um calendário aleatório. É você começar a sua leitura e ir encaixando o máximo possível, entendendo o ritmo da sua leitura. Se você consegue ler um capítulo por dia, 2 capítulos, 3 capítulos, ou você consegue só ler 10 páginas, não tem problema. Cada pessoa funciona de uma forma diferente. Você precisa ter calma e precisa ser um pouco mais compreensiva consigo mesma na hora de ler um livro em outro idioma, tá? Porque o que você tá fazendo é algo muito ousado. As pessoas não percebem isso, mas para um outro idioma, ler em outro idioma, são atitudes muito ousadas da sua parte, tá? Você deveria estar orgulhosa de você mesma pelo simples fato de estar lendo um livro em outro idioma. Então eu espero que você tenha gostado dessa estratégia de calendário. Lembrando, não é você começar e já colocar, eu vou ler essa página esse dia. Não, porque as coisas acontecem, a vida acontece, você é uma mulher ocupada, então você vai se frustrar. Vamos supor que eu coloquei ali, dia 1 eu vou ler tal capítulo, dia 2 eu leio tal capítulo, né? E aí eu não consigo seguir esse calendário por 2 ou 3 dias. Eu vou sentir muito mais frustração do que eu precisava, sabe? Seja um pouco mais compreensiva, faça isso de ler o máximo que você puder dentro da sua rotina, dentro dos dias que você consegue ler, e no final você para e pensa, quantos dias eu li de verdade, né? Não é, eu comecei no início de fevereiro e só terminei em março, então eu demorei um mês pra ler o livro. Não, quantos dias você efetivamente leu o livro, né? No meu caso desse aqui, eu demorei 11 dias pra ler o livro, mas eu li do dia 12 ao dia 2 de março, que tecnicamente é mais do que 11 dias, né, gente? Tecnicamente não, é mais do que 11 dias. Então, use essa estratégia do calendário para que você consiga ler o livro do início ao fim, sem sentir muita pressão, encaixando dentro da sua realidade. Espero que você tenha gostado dessa estratégia, que tenha feito sentido pra você. E se você gostou, deixa aqui o seu like, manda pra uma amiga, pra alguma tica que você acha que vai gostar também desse material. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixa aí nos comentários alguma pergunta que você tem em relação ao calendário, se não ficou claro, tá? Não tem problema algum, eu posso explicar de novo, eu posso trazer mais exemplos, né? Porque eu acabei usando os livros que eu já li pra mostrar pra vocês, mas é essa lógica que eu uso e que eu sempre usei, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo.